Manos e manas, estamos de volta com o Pergunte ao Pastor. Caso queira fazer alguma pergunta, você pode usar o WhatsApp oficial da igreja, 2415-4177, ou o link que é semanalmente postado nos grupos oficiais da igreja e nas redes sociais. Lembrando que pelo link as perguntas podem ser anônimas, caso você não queira ser identificado ou se identificar. A pergunta de hoje é sobre a eutanásia. A eutanásia é pecado do ponto de vista bíblico? A eutanásia é também chamado de morte por piedade, porque é, a princípio, a ação que provoca a morte de uma pessoa para que ela não sofra ou para que acabem de uma vez por todas os seus sofrimentos. Os casos de eutanásia vêm se multiplicando ultimamente e há alguns lugares que já se tem a eutanásia como uma realidade institucionalizada, jurídica. Oficialmente, a eutanásia pode ser praticada na Áustria, na Austrália, com exceção de um estado australiano, na Bélgica, no Canadá, na Colômbia, na Dinamarca, nos Estados Unidos, com exceção de 5 estados, na Holanda, no Luxemburgo e na Suíça. Na Suíça também agora foi permitido o chamado suicídio assistido. Devemos distinguir duas formas de eutanásia. A primeira é a que se realiza com uma pessoa definitivamente inconsciente ou com uma criança que ainda não está de posse da razão, e a outra é a que se realiza com uma pessoa adulta que está em uso de suas faculdades. Nesse segundo caso, pode-se realizar a eutanásia com ou sem o consentimento da pessoa enferma, com ou sem o expresso pedido dela. Quando há o pedido do paciente, da paciente, a morte se assemelha, de certa forma, ao suicídio. Na prática da eutanásia, também se verifica que ela pode se utilizar de meios que matam diretamente, visando a determinado fim, ou pode se limitar ao uso de medicamentos que, tendo a princípio a finalidade de curar algum tipo de doença, também podem, em determinados casos, encurtar, de fato, a vida do enfermo ou da enferma. Às vezes se fala da eutanásia positiva e negativa, que é quando se usam os meios que matam ou quando simplesmente se deixa de usar os medicamentos ou os recursos curativos extraordinários que mantêm a pessoa em vida. É conveniente ainda distinguir entre a prática da eutanásia e a chamada distanásia. A distanásia, definida como prolongamento do processo da morte através de tratamentos extraordinários que visam apenas prolongar a vida biológica do doente, é então o esforço médico para manter a vida com base em recursos artificiais e custosos, mesmo quando já não há mais quaisquer esperanças de recuperação, nem qualquer motivo para conservar uma vida que se tornou puramente vegetativa. Pode até mesmo ocorrer que os médicos mantenham o doente como um cômodo objeto, não é, para experimentar seus novos remédios. Isto é, o paciente passa a ser mantido vivo, mas para o próprio benefício da indústria farmacêutica ou da pesquisa e não para o seu próprio bem ou bem da própria família. Não é raro uma família inteira ficar arruinada com os altíssimos gastos hospitalares sem quaisquer proveitos para o paciente, que não o de durar algumas semanas ou meses, ou se transformar simplesmente numa vida puramente vegetativa. Sabe, a Bíblia não trata desse problema de forma clara, porque esta é uma realidade desconhecida das épocas nas quais a Bíblia foi escrita. Mas, sem dúvida, na Bíblia, estão os princípios que norteiam os que, tendo-a como a palavra de Deus, os que têm a Bíblia como a palavra de Deus, podem, então, ser aplicados também à questão da eutanásia. Podemos nos lembrar de Gênesis 2,7, onde está escrito que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nesse texto estabelece-se que Deus é quem dá origem à vida. Se é assim, cabe a ele determinar quando ela será tirada de um ser humano. Pode-se lembrar também o mandamento do Decálogo, não matarás, uma determinação dada por Deus para que a vida não seja tirada.
O livro da sabedoria, que não faz parte da Bíblia que nós usamos, os católicos que a tinham na Bíblia, tinham esse livro na Bíblia, chamada a Bíblia Cristã, como um anexo e não como um livro sagrado, mas que colocaram então esse livro na Bíblia Cristã em abril de 1540, no Concílio de Trento, nem por isso deixa de ter esse livro ensinos importantes, porque eles nos informam sobre ensinos e pensamentos religiosos da época na qual o livro foi escrito, entre 150 e 50 a.C. E nele nós temos acerca da autoridade de Deus sobre a morte, quando o texto diz: porque, Senhor, tu és o Senhor da vida e da morte. És tu quem conduz as portas do reino dos mortos e de lá tiras. Sabedoria 16:13. No Novo Testamento nós temos referências, não é? Sobre a autoridade de Deus sobre a morte, como é o caso de Hebreus 2, versos 14 e 15. No Novo Testamento temos em destaque o valor do heroísmo de quem dá a vida generosamente pela causa do Evangelho. Fala-se de alguns que morreram pela fé. Paulo disse sobre os cristãos: somos entregues à morte todos os dias. Mas no fundo, o Senhor da vida é sempre Deus. Romanos 8,36. E está escrito que é Deus quem dá a todos a vida e o fôlego como as demais coisas. Atos 17:25. Se é Ele quem dá, é Ele quem pode tirar. Sabemos que nos tempos do Antigo Testamento havia pecados punidos como a morte, e já sob o domínio dos católicos romanos, dos ortodoxos calcedônios ou não calcedônios, dos protestantes e anglicanos, houve concordância com as autoridades em relação à pena de morte, ainda que nos tempos modernos e contemporâneos tenham por parte de cristãos manifestações, essa pena de morte ou apoiá-la, né? Veementes protestos, manifestações veementes contrárias a esta prática. A verdade é que se usa muitas vezes isso para justificar também a eutanásia. Se o próprio cristianismo, se o próprio contexto cristão permitia que se executasse pessoas que cometiam ou que podiam ser acusadas de heréticos, ou a igreja se cala diante de criminosos, em alguns estados americanos que são condenados à morte, porque também não se pode usar a eutanásia, e aí eles diriam com uma finalidade mais nobre. Mas veja bem, a situação é diferente, e quando a igreja apoia a pena de morte, ela não está correta, ela não devia apoiar. Nós não temos o direito, eu não me acho como cristão com o direito de apoiar a execução de ninguém. O bandido executa porque ele é bandido, o assassino ele executa porque ele é assassino, mas o Estado não pode ser assassino, né? Tem que se punir, como se pode punir de outras formas. Embora a guerra só nos causa dor, né, como está lá escrito no hino do Exército Brasileiro, aceita-se a guerra na qual há de se matar a quem se chama de agressor, porque ela se torna inevitável, e também se usa esse argumento. Se pode haver guerra, se às vezes tem que acontecer a guerra, por que não pode acontecer a eutanásia? Olha, a guerra sempre causa dor, e como diz bem o hino do Exército Brasileiro, sempre, sempre e sempre. Sempre há dor na guerra, seja ela uma guerra internacional, como é o caso lá da guerra da Rússia com a Ucrânia, seja uma guerra civil que esteja acontecendo aqui ou acolá e que pode acontecer em qualquer um dos países do mundo. Ela sempre há de causar dor. E em relação a ela, os cristãos têm que se opor o quanto puder. Quando ela se torna inevitável exatamente por essa questão que não deixa de ser uma explicação importante. É preciso, às vezes, haver guerra para que o agressor não faça estragos maiores, não é? Que qualquer outra doença poderia fazer num país. Quando se mata em nome da chamada legítima defesa, isso também não seria um apoio à prática da eutanásia? Quando se mata em nome da chamada legítima defesa, em defesa da família, se tem uma situação mais do que lamentável, mas que tem a ver com atacar os que atacam a vida e não os inocentes que a defendem. É verdade que se tem problemas complexos sobre a vida quando se tem de encarar a realidade de crianças disformes ou reduzidas a uma vida quase vegetativa, e quando se tem de estar diante da realidade de doentes já esvaziados, não é? De quaisquer esperanças de melhoria e que vivem em condições inumanas. Situações quando discursos e sermões de pouco adiantam. Não é incomum em situações assim existirem os que honestamente entendem ser um gesto correto
aliviar essas pessoas dos seus sofrimentos físicos. Não faltam os que, em nome realmente da compaixão, por causa das circunstâncias desesperadoras pelas quais passam determinadas pessoas enfermas, aceitem-se por a vida dessas pessoas. A questão é, quando é que, ao transgredirmos as leis da vida, quando é que, neste caso, não estamos colocando a nossa consciência como último juiz antes de Deus, quando o último juízo tem de ser o de Deus? Os ensinos cristãos nos apontam, mesmo diante dos casos extremos, quando se percebe que o apoio à prática da eutanásia vem de um desejo de honesta misericórdia, movidos pela boa vontade, os ensinos cristãos nos apontam sempre na direção contrária. Sempre em defesa da vida, porque sempre que se admite que o ser humano pode ter o direito de destruir o dom da vida, que é dom porque a vida lhe foi e está sendo dada, nós entramos em um mundo no qual as ambiguidades, as dúvidas, os atos desprovidos de explicações que satisfaçam se tornam nas realidades cada vez mais comuns do dia a dia e com suas terríveis consequências. Sabe, um abismo sempre chama outro abismo. Como realmente impedir que o que se está chamando de amor não seja, de repente, a substituição do interesse de se livrar da pessoa doente por causa dos trabalhos exigidos para que tal pessoa seja mantida? Como cristãos e cristãs, estamos sempre sendo desafiados a pensar diferente do mundo em geral. Nós temos a mente de Cristo e a praticarmos o que é para a glória de Deus. E isso traz, queridos, queridas, isso traz transtornos. Um desses transtornos, um desses desafios é o de crer, confessar e ensinar que realmente Deus é o único Senhor e o Senhor absoluto da vida. E que por isto devemos nos colocar em suas mãos. Quando de repente nos achamos como senhores da vida, por mais nobres que sejam os nossos sentimentos, não estaremos deformando esta declaração de Deus, de Jesus Cristo, como nosso Senhor e Senhor absoluto? Não, claro que não. Não foi, não é e nunca será fácil não cair na tentação de valorizar a vida simplesmente por causa da sua utilidade. É fácil cair nessa tentação porque ela lida com o medo de cada um de nós que, como pessoas normais, nos tornemos inúteis a qualquer momento. Quem não tem medo disso, não é? E quando se tem esse medo, se perde, porém, a certeza de que, na verdade, a vida tem um valor transcendente da vida que nós estamos vivendo. Um valor que já está bem mais além daqui, da vida que estamos vivendo agora. A nossa vida tem um valor muito maior do que esta vida que nós já estamos vivendo. Ela é muito maior do que isto. À luz disto, o que se pode dizer é que, diante do nascimento de uma criança monstruosa ou doente em estado de coma definitivo, ou diante de um adulto vivo, mas que, na verdade, está morto, não é? Praticamente morto, quando não se tem com facilidade como deixar de admitir que o que está diante dos nossos olhos está realmente fora da nossa dimensão humana, o que temos de dizer é que temos de tentar desesperadamente, em circunstâncias como estas, mostrar a manifestação do amor de Deus agindo em nós. Não há dúvida de que vamos ficar sem chão, sem rumo, sem céu, se não pudermos lançar mão da fé, que nos dá a certeza de que precisamos, por causa daquele que diz, eu sou a vida, ter a certeza de que não nos perderemos, mas nos perderemos se não conseguirmos destacar o nosso vínculo amoroso com a vida, dom de Deus, que é o que fará brotar na gente um amor constante, mesmo em meio às mais dramáticas dificuldades, mesmo em meio às mais trágicas situações. As formas ditas monstruosas de vida, e a vida que já se tem dificuldades de chamarmos de vida, por causa do amor de Cristo que nos constrange, são realidades que precisam receber o nosso respeito, precisam receber a nossa reverência, e como possibilidades nestas vidas difíceis da manifestação de Deus.
Sabe, a eutanásia vem conseguindo se estabelecer cada vez mais e continuará aumentando o seu território à medida em que a sociedade se seculariza, à medida em que se procuram soluções mais utilitárias para os problemas humanos, à medida que a ciência se torna em Deus. Temos como seguidores do Senhor da vida de permanecermos de forma consciente e responsável nos opondo ao aborto, quando o mesmo é requerido apenas por causa da conveniência da mulher, sob a égide do meu corpo, minhas regras. Temos que continuar nos opondo à eutanásia por si só, contra o tal suicídio assistido, quando a pessoa pede a sua própria eutanásia. O tal do suicídio assistido, como qualquer outro suicídio, é a princípio uma declaração inconteste da distância de Deus, uma realidade que temos de encarar com temor e tremor. Com temor e tremor, porque simplesmente ignorar o sofrimento de alguém que pede para ser morto, de alguém que, não suportando mais a dor física ou psicológica, põe fim à vida. Ignorar isto, mesmo nos escondendo sob declarações ditas bíblicas, pode ser de uma impiedade tenebrosa. E a impiedade e cristianismo de Cristo são diferentes, como a luz e as trevas são realidades diferentes. Podemos e devemos orar para que a medicina consiga cada vez mais proteger a vida, mesmo em suas manifestações mais anormais. Temos de orar pelos médicos, para que sejam estimuladores da vida aonde quer que se encontre, ouvindo em seus corações, antes do dinheiro que querem e precisam receber, a causa da grandeza da vocação que eles e elas, as médicas, abraçaram. Nos casos de doença incuráveis ou de crianças monstruosas, nós temos como corpo de Cristo não apenas de orar pelos pacientes, mas orar e contactar com os próprios parentes para que respondam aos desafios aos quais estão sendo expostos, sem descrerem do amor de Deus e sem abrirem mão sobre o respeito que precisam ter à vida de quem quer que seja. A eutanásia e agora também o suicídio assistido estão se tornando tão comuns em vários países que há médicos envolvidos nisto, desapercebidos ou não, de que estão se transformando em cúmplices da morte, em verdadeiros assassinos legais, ou, como disse alguém, em carrascos das execuções modernas. Mas são dos médicos, como os primeiros que interessados em manter a grandeza de sua vocação, que movidos unicamente pela compaixão, são eles que podem e poderão nos convencer de que são aqueles que têm o direito de, neste ou naquele caso, nesta ou naquela situação, afirmarem que o paciente realmente perdeu já a sua luta contra a morte e não tem mesmo por que ser mantido artificialmente vivo. Como povo de Deus, e por isso sempre sob a orientação do Espírito Santo, não temos mesmo de ser favoráveis à manutenção do que se chama de um cadáver que ainda respira, com gastos exorbitantes, a distanásia. Se não temos de concordar com procedimentos artificiais e desumanos, podemos e devemos, no entanto, pedir que se utilizem os remédios que aliviem, mesmo que não consigam evitar a morte. Às vezes podem ocorrer situações inesperadas. Li há algum tempo, me parece, na revista Seleções do Reader's Digest, que na Suécia se liberou o uso da morfina fora das dosagens máximas permitidas e sem obedecer os intervalos normais que fazem os hospitais, a ministração da morfina aos pacientes terminais, e que isto conseguiu fazer com que alguns reagissem e começassem a melhorar. Explicou-se que com a diminuição da dor, alguns começaram a superar os efeitos colaterais da droga, da morfina, e passaram a reagir aos outros remédios. Olha, eu não sei como explicar isto, mas deve existir médicos, né, que possam fazê-lo. Não podemos, em caso algum, justificar a eutanásia direta ou a eutanásia que o próprio paciente a solicita, pois não é o ser humano o dono da sua vida. Deus é. Com certeza, para nós, os cristãos protestantes evangélicos, ainda existe um agravante na questão da eutanásia ou do suicídio assistido. Se a pessoa na qual se fará a eutanásia, se ministrará a eutanásia, ou a pessoa que pedir o suicídio assistido não tiver recebido ainda Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, a sua alma estará perdida para sempre, pois estará morrendo sem ter recebido esta graça de Deus por meio de Jesus.
Por isto, o morrer precisa mesmo ser a última palavra de Deus para a vida de cada um.